Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Antes de fazer a correção aqui do exercício 1J, que está previsto desde a última aula, eu quero fazer uma inserção de um assunto que eu acredito que eu conversei com vocês em sala de aula, mas como eu estou deixando vídeos aqui no YouTube, tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ver essa explicação, além de eu ter deixado também parte desse conteúdo no canal. Eu quero falar sobre divisibilidade de valores. A ideia de divisibilidade vem do uso de valores numéricos inteiros. Mas como representá-los computacionalmente? Como saber quando eu devo trabalhar com um número inteiro ou um número real a partir de uma solicitação, de um cálculo, onde você possa perceber? Quando pensamos em números inteiros, divisibilidade, por exemplo, esta operação aqui, 5 dividido por 2. Há duas maneiras dessa operação ser feita. Eu posso fazê-la pensando com o quociente inteiro ou fazê-la pensando com o quociente real. Então aqui eu vou pensar real e aqui eu vou pensar inteiro. Muito bem. Se eu penso como inteiro, 5 dividido por 2 vai dar 2, porque quantas vezes o 2 cabe dentro do 5? 2 vezes. 2 vezes 2 deu 4. Ao subtrair 5 de 4 deu 1, e eu paro a minha operação aqui. Isso aqui é uma divisão de inteiros. Mas eu posso também fazer desta forma. 5 dividido por 2 vão dar 2. 2 vezes 2 vão dar 4. 5 menos 4 deu 1. E aí o que eu faço? Eu coloco uma vírgula, baixamos aqui um 0. 10 dividido por 2 deu 5. 2 vezes 5 deu 10. E 10 menos 10 deu 0. Aqui eu fiz, então, uma operação real. Agora, como saber, por exemplo, se isto será inteiro ou se isto será real? Qual o valor que eu vou usar? O valor 2 ou o valor 2,5? Para responder a essa questão, eu quero mostrar um livro para vocês. Conheçam o livro A Arte da Programação de Computadores, do professor Knuth. Este livro é um livro de matemática voltado para a programação. É um verdadeiro livro de matemática discreta. E aqui na página 39, no tópico 1.2.4, o professor Knuth mostra o seguinte. Eu vou mostrar para vocês e vejamos o que é dito nesta obra. Então, a partir aqui do livro do professor Knuth, eu quero fazer uma leitura do tópico 1.2.4 para vocês. Sendo x um número real qualquer, se escreve que piso é o maior número inteiro menor ou igual a x e que teto é o menor número inteiro maior ou igual a x. A notação de x entre colchetes era frequentemente usada antes de 1970 para uma ou outra dessas funções, geralmente para a primeira. Mas a notação acima, introduzida por Kay e Iverson na década de 1960, é muito mais útil porque o piso de x e o teto de x ocorrem na prática com a mesma frequência. A função piso de x é por vezes chamada de função ante, da palavra francesa para representar inteiro. Voltando agora a partir da explicação do livro A Arte da Programação de Computadores, esse tema também eu abordo no livro de algoritmos. Então, para vocês que estão aí acompanhando o livro, se vocês abrirem na página 97, considerando a 29ª edição, tópico 4.7, divisibilidade, múltiplos e divisores, eu também falo a respeito disso que estou comentando agora. Então vejamos, segundo as regras apresentadas, vamos tirar essa parte aqui. E vamos considerar o seguinte. Se eu quero esta operação, eu deixo esta expressão desta maneira. Mas se eu quero este cálculo, eu coloco o símbolo de piso. Cuidado com o símbolo de piso, ele não é um colchete. Olha lá a explicação que foi dada do livro. Eu uso este símbolo. Então, este símbolo significa piso e este símbolo significa teto. E para o exercício 1J, nós vamos precisar trabalhar com estes conceitos. Muito bem.
Então, se eu uso a seguinte nomenclatura, piso de 2,1, o valor é 2. Piso de 2,5, o valor é 2. Piso de 2,9, o valor é 2. Mas se eu uso a nomenclatura teto de 2,1, o resultado será 3. O teto de 2,5, 2,5 é 3. O teto de 2,9 é 3. Então, o piso significa trazer o valor real ao seu expoente, e o teto significa trazer o valor real ao seu expoente e somar mais 1. Então, é 2 mais 1. Então, aqui eu tenho teto e piso. Desta forma, fica mais fácil saber como resolver essas questões do ponto de vista computacional. Então, vejamos. Se eu quero escrever esta informação, eu digo então que 5 é div 2. Então, esse operador div que nós estamos usando com esse nome executa esta ação. Ok? E se eu quero esta operação, eu digo então que 5 é dividido por 2. Para tornar essa explanação teórica mais prática, vamos ao computador, onde eu vou escrever um programa que vai determinar se um valor é par ou ímpar a partir de um valor fornecido. Antes de irmos para o computador, precisamos posicionar alguns detalhes. Vocês devem lembrar, lá no início, que você tinha exercícios de aritmética chamado arme efetue para operações de divisão. Lembre-se que era assim que você fazia a divisão. Dada a operação 5 dividido por 2, eu vou armar e efetuar esta operação. Então, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 resulta 2. Multiplico esta ação, o quociente, pelo divisor e gero o resultado 4. Subtraio 4 de 5 e tenho 1. Então, nós temos aqui o resto. Aqui nós temos o dividendo. Aqui nós temos o divisor. E aqui nós temos o quociente. Quando você aprendeu a fazer esta operação, você obtinha sempre resultados inteiros. Nesse momento, não foi colocado, num primeiro momento, o resultado como quociente real. Isso surge depois. Lá na frente, isso aqui foi entre o primeiro e o segundo ano de escola, lá na frente, depois que você passa para o sexto ano, você aprende que a divisão é representada desta forma, e não mais desta forma. E aí você assume meio que modo automático, e quando a gente fala 5 dividido por 2, é 2,5. Você já nem pensa, você já decorou isso. Só que entre pensar 2,5 e pensar 2, existe um hiato, um gap muito grande. Então é isso que eu quero comentar um pouco com vocês. Lembrando que há pouco eu disse, se eu quero hoje, né, o seu modo é tão automático que se eu quiser que você dê o resultado 2, eu tenho que representar esta operação com o uso do símbolo piso, segundo o que foi apresentado. Vamos então desmembrar isto aqui de uma forma maior. Muito bem, aqui a partir dessa divisão de inteiros, vamos considerar então os elementos. Eu colorizei porque eu quero destrinchar isso aqui de uma outra maneira. Esta é a maneira que você iniciou a sua aprendizagem com divisões. Então temos aqui o dividendo, que é dividido pelo divisor. Então o dividendo é dividido pelo divisor. Então o dividendo azul é dividido, aqui ó, a divisão está em vermelho, pelo divisor que está em verde. E essa operação resulta no quociente, que está em rosa, sendo igual, que está em ciano. A multiplicação do quociente pelo divisor gera o valor que será subtraído do dividendo, que é igual ao resto. Então, eu quero escrever essa expressão de uma outra maneira. Veja que resto é igual, ok, ao dividendo
Deixa eu colocar esse menos aqui em roxo, menos. Vamos fazer toda a relação. Menos quem? Menos 4. Quem é este 4? Este 4 é o divisor. Vezes. Esse vezes foi a operação que eu fiz aqui. O quociente. Então veja que para eu determinar se o número é par ou ímpar, eu preciso dividir esse número por 2. Obter o quociente inteiro e verificar o seu resto. Se o resto é igual a 0, ele é par. Se o resto é diferente de 0, ele é ímpar. E é esta operação, é essa equação que eu tenho que passar para um computador, para eu verificar se o número é par ou ímpar, se é múltiplo de um valor, se é divisor de outro valor. Nós humanos podemos até decorar que número par é terminado com 0, 2, 4, 6, 8 e número ímpar é terminado com 1, 3, 5, 7, 9. Mas, operacionalmente, eu tenho que fazer com que o computador execute e entenda esta operação. Então, vamos agora aqui simplificar esta operação colocando-a em modo computacional. Então, aqui eu vou dizer que o meu resto é atribuído ao dividendo menos o divisor vezes o quociente. Como eu vou então especificar o quociente? Vamos abrir aqui um parênteses, porque eu vou usar uma operação de divisão que não tem uma prioridade direta como a divisão de quociente real. Então vou abrir parênteses. E quem é esse quociente? Esse quociente foi o dividendo dividido pelo divisor. Então, vamos colocar aqui dividendo. E vou colocar também o divisor. Agora eu preciso colocar aqui no meio esta operação de divisão. Se eu usar a barra de divisão num computador, essa barra calcula quociente real. E eu preciso calcular o quociente inteiro. Eu preciso fazer esta operação. Eu quero o quociente inteiro. Então aqui eu vou usar o operador chamado div, que é o operador que representa esta operação para um computador. Então, isto e isto são iguais. Agora podemos ir para o computador fazer o uso deste artifício. Vamos lá. Antes de aprofundar aos exemplos que eu quero apresentar a vocês, eu quero fazer aqui uma revisão sobre os operadores aritméticos usados na etapa de processamento matemático. Vejamos nessa tabela que eu tenho aqui a definição dos operadores e suas prioridades nas operações matemáticas. O primeiro operador, que é o operador de atribuição, ele não tem nenhuma prioridade, porque a finalidade dele é apenas coletar o resultado de uma equação, de uma expressão aritmética, de um cálculo e transferir para a variável indicada à sua esquerda. Depois nós temos como prioridade 1 as operações de exponenciação e radiciação, com prioridade 2 as operações de divisão e multiplicação, com prioridade 3 as operações de adição e subtração e, por último, como uma operação de divisão com quociente inteiro, o operador div com prioridade 4. E é este em particular que nos interessa. Vejamos então que o operador de divisão barra é um operador que opera segundo o cálculo de obtenção de quociente real, que é também chamado de quociente relativo. Já o operador div também efetua divisão, mas gerando o resultado de quociente inteiro, conhecido como quociente absoluto. Matematicamente falando, tanto o operador barra com quociente real como o operador div quociente inteiro possuem a mesma prioridade. Eles vêm à frente da adição e da subtração. No entanto, quando estamos falando de linguagens de programação, essa prioridade pode não ser a mesma. Por exemplo, há linguagens de programação que o operador barra e div possuem ambos a prioridade 2.
Mas tem linguagens de programação que o operador barra tem prioridade 2, o operador div tem prioridade 3 e a adição e subtração prioridade 4. Há outro conjunto de linguagens que opera exatamente como esta tabela que aqui está mostrada a vocês. Desta forma, qual o nosso procedimento operacional do ponto de vista da lógica de programação? A lógica de programação sempre parte do seguinte pressuposto. Partimos do ponto genérico porque, pensando de forma genérica, eu consigo adaptar toda e qualquer necessidade a qualquer linguagem de programação de uma maneira muito simples. Assim sendo, eu não preciso me preocupar com detalhes que uma linguagem tem e outra linguagem não tem. No ambiente de trabalho, na produção de software, não temos muito tempo para ficar pensando em pequenos detalhes que uma linguagem tem e outra não tem. Muitas vezes a solução tem que ser rápida, objetiva e certeira. E é dentro deste foco que eu opero as orientações que eu estou dando para vocês. A praticidade, o menos é mais. Dito isso, significa que o operador div, em todos os meus exemplos, será sempre considerado por último. E por esta razão é que a operação feita com div é definida entre parênteses, como eu mostrei anteriormente a vocês e continuo nesta apresentação. Transportando o diagrama que eu fiz na lousa, temos o 5 como dividendo, em azul, o 2 em verde como divisor, o 2 em rosa é o quociente, e o 1 é o resto. Desta forma, o resto é atribuído ao dividendo menos o divisor vezes, abre parênteses, dividendo div divisor, fecha parênteses. Veja que aqui, neste slide, diferente da lousa, eu coloquei o parênteses em rosa, porque esse parênteses que abre em rosa e fecha em rosa significa a operação do quociente. E o div está sendo considerado com a mais baixa prioridade na evolução de cálculo matemático. Por esta razão está entre parênteses. Levando esse diagrama em conta, observe então a substituição dos elementos dividendo, divisor, quociente pelos seus respectivos valores 5 e 2. Nesse sentido, quando esta operação é colocada em execução, ocorre o resto será o valor de 5 menos 2 vezes 5 div 2. Veja que o div tem baixa prioridade. E por ter baixa prioridade, eu estou considerando que ele tem que ser executado primeiro e por isso eu o coloco entre parênteses. Use esta regra para qualquer linguagem de programação, mesmo que a linguagem opere segundo outra regra. Desta maneira, você estará pensando de forma genérica. Você estará usando uma forma única para resolver esse problema em diversas linguagens diferentes. É claro que as linguagens fornecem outras ferramentas para fazer um tratamento específico disto, mas daqui a pouco eu falo a respeito desses elementos. Agora eu vou focar apenas nesta operação. O primeiro cálculo a ser feito é a operação da divisão, 5 dividido por 2 com quociente inteiro. Se eu dividir o 5 por 2 com quociente inteiro, eu obtenho 2. E agora o meu resto pode ser 5 menos 2 vezes 2. Como a multiplicação tem prioridade sobre a subtração, esta multiplicação será executada primeiro, e só então a operação de subtração será realizada, e neste caso, resto será 1. Então, nesse momento, se eu quero saber se 5 é um número par, eu olho para o resto. O resto é diferente de 0, então 5 é um valor ímpar. Veja que eu não preciso decorar se o número termina em 1, 3, 5, 7, 9 para ser ímpar, 0, 2, 4, 6, 8 para ser par. Aqui nós estamos comprovando matematicamente como esta operação pode ser realizada. Vejamos em seguida alguns detalhes sobre o uso desta linha de expressão resto atribuído em dividendo menos o divisor vezes o dividendo div o divisor em algumas linguagens de programação diferentes e as maneiras de simplificar nas linguagens essas operações. A partir então aqui da expressão resto atribuído a 5 menos 2 vezes 5 div 2, vejamos alguns exemplos desta operação em algumas linguagens de programação diferentes. Assim sendo, observe aqui a expressão escrita no modelo de código usado pela linguagem Pascal ou mesmo Módula 2. Essas duas linguagens trabalham com esse estilo. Resto é atribuído. Atribuído em Pascal e Módula é realizado com 2 pontos igual a.
5 menos 2 vezes, abre parênteses, 5 div 2, fecha parênteses. Nessas linguagens, o div tem a mais baixa prioridade. Vejamos o mesmo evento escrito agora no estilo da linguagem C, C++, Java ou C#. Veja que resto é atribuído, e aí eu uso o sinal de igualdade, 5 menos 2 vezes, abrir parênteses, 5 barra 2, fecha parênteses. Observe que na linguagem C, C++, Java, C#, pode ser PHP, JavaScript, a família de linguagem C, o operador de divisão, a barra, ela serve tanto para trabalhar com números reais como números inteiros, o que permite estabelecer nas linguagens da família C se a operação vai ser inteiro ou real é o tipo de dado que foi definido para a variável. Então, neste caso, se resto for do tipo real, a barra de divisão entre 5 e 2 vai gerar 2,5. No entanto, se resto for inteiro, o 5 barra 2 vai gerar 2. Observe também o exemplo escrito em BASIC de 1965 ou Fortran. Veja que o resto é atribuído a 5 menos 2 vezes int de 5 dividido por 2. Na linguagem Fortran, até 77, até o ano de 1977, e a linguagem BASIC de 1965, a operação de div não existe. Eu tenho que usar uma função, uma funcionalidade que transforma a divisão de um valor real em valor inteiro. Veja também o caso da linguagem BASIC estruturada, que surge durante a década de 1980. Observe que, neste caso, o resto é atribuído a 5 menos 2 vezes 5 contra a barra 2. Esse contra a barra é o operador div na linguagem BASIC estruturado. Atente ainda aqui para a linguagem Lua. Até a versão 5.2 da linguagem Lua, ela tinha aqui um comportamento muito parecido com a linguagem BASIC Fortran de 1965. Eu vou fazer a operação resto atribuído a 5 menos 2 vezes, e aí eu tinha que usar uma função, uma funcionalidade chamada floor, que vai trazer para o piso a divisão de 5 por 2. A funcionalidade floor, ela pertence a uma biblioteca matemática, o math. Então, math.floor faz a transformação de um 2,5 para 2. Mas olha que curioso, a linguagem Lua, a partir da versão 5.3, inseriu um operador div para a sua ação, que é representado pela contrabarra dupla. Veja que a diversidade entre as linguagens é muito grande, e por causa dessa questão é que eu não devo ficar me prendendo a detalhes específicos de uma linguagem em relação a outra, porque na hora de eu escrever um programa, eu preciso dar atenção à minha produtividade. Menos é mais. É claro que para essa operação de resto existe uma maneira mais simples de fazer que a maior parte das linguagens de programação fornece. Então, na sequência, eu vou mostrar essas funcionalidades. No entanto, essas funcionalidades não devem ser consideradas, por exemplo, dentro do símbolo de processamento do diagrama de bloco ou do diagrama de blocos. Para o símbolo de processamento no diagrama de blocos, eu vou usar essa expressão que está em cima, resto atribuído a 5 menos 2 vezes, abre parênteses, 5 div 2, fecha parênteses. Obviamente trocando aí os valores das constantes 5 e 2 pelas variáveis que serão necessárias à operação do programa. Vejamos agora como as operações de cálculo de resto também podem ser efetuadas. A partir da indicação do cálculo do resto com a expressão acima, podemos ver alguns exemplos desse operador existentes em diversas linguagens de programação. Veja que ele pode ser porcentagem, mod, rem, mode, porcentagem, remainder, remainder by, contrabarra, sm barra rem, módulo e barra barra. A propósito, o contrabarra em linguagem Lua efetua a divisão com o quociente inteiro. E em outra linguagem ele pode ser usado para calcular o resto. Então vejamos alguns exemplos. Este é o exemplo encontrado em C, C++, Java e C#, que é só o sinal de porcentagem. O mod é encontrado em Lisp, Fortran e Pascal. O rem em Elixir e Erlang. E aqui eu só estou mostrando um pequeno conjunto de linguagens de programação.
Existem outras linguagens que fazem uso de um ou outro operador, além de poder existir outras nomenclaturas para representar esses operadores. O mode em Lingo, o porcentagem na linguagem R, remainder em Racket, Ruby, Scheme, remainder by em Elm, o contrabarra na linguagem Eiffel, o SM /rem em Forte, o módulo em Progress e o // em Rex e Spin. Veja que a diversidade é muito grande, então na hora de fazer uma documentação fica complicado você pensar na documentação baseado na linguagem. Você tem que pensar na documentação baseado na lógica e a linguagem baseada na documentação a partir da parte lógica. Vamos ver na sequência alguns exemplos da validação de par ou ímpar usando 3 linguagens: Pascal, C e Lua. A partir então das explicações sobre a detecção de divisores e múltiplos de um valor numérico, como por exemplo detectar se dado valor numérico é par ou ímpar, considere aqui ao lado direito o diagrama de blocos de um programa que faz a leitura de um número inteiro qualquer e apresenta a mensagem valor par se o valor tiver seu resto igual a 0 ou valor ímpar se o resto for diferente de 0. Vejamos inicialmente esse programa na linguagem Lua. Veja na linha 6 que R é atribuído a n-2 vezes n div 2, que também pode ser escrito por R atribuído a n porcentagem 2. Vamos colocar o programa em execução. Entre um valor numérico inteiro, vou entrar o valor 8, e o programa diz que o valor é par. Executar de novo o programa, vou entrar o valor 5, e é apresentada a mensagem valor ímpar. Vamos ver agora este programa na linguagem Pascal. Observe na linha 8 que R é atribuído a n-2 vezes n div 2. E você também pode escrever R atribuído a n mod 2. Vamos compilar o programa e colocá-lo em execução. Ao ser apresentada a mensagem, vou entrar o valor 8, e 8 é um valor par. Para um segundo teste, vamos executar o programa, entrar o valor 5, e a mensagem valor ímpar é apresentado. Na sequência, vamos executar o programa na linguagem C. A partir do programa em linguagem C, temos aqui na linha 11 que R é atribuído a n-2 vezes n div 2, nesse caso com a barra de divisão, ou você pode também escrever R atribuído a n porcentagem 2, ou seja, módulo 2, de forma semelhante ao que foi usado na linguagem Lua. Deste código é só esse trecho que nos interessa. Vamos então compilar o programa, colocá-lo para construção e sua execução. Vamos entrar o valor 8 e o valor é par. Vamos executar o programa novamente, entrar o valor 5 e 5 é ímpar. Então, a partir destes exemplos de códigos escritos em linguagem Lua, Pascal e C, você teve noção de como fazer com que um computador identifique, por exemplo, se o número é par ou ímpar. E essa regra pode ser usada para a validação de valores múltiplos ou divisores de determinados outros valores. Obrigado por sua atenção. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fui!